Ao longo dos últimos anos, um dos empreendimentos espaciais mais ambiciosos da Blue Origin, o foguete New Glenn, prometia inaugurar uma nova era de viagens orbitais e competitividade no mercado aeroespacial. No entanto, o que começou como um projeto carregado de expectativas transformou-se em uma trajetória marcada por incertezas, atrasos e movimentos que, ao invés de aproximar o veículo da decolagem, parece mantê-lo preso ao chão. A promessa de um lançamento pioneiro, capaz de rivalizar com os feitos da SpaceX, não se concretizou até agora. À medida que outros veículos conquistam seus objetivos, o New Glenn permanece estacionado, levantando questionamentos sobre a real capacidade da Blue Origin em atender às demandas atuais do setor. Antes de continuar, se você também é apaixonado pelo espaço, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A virada para 2024 foi recebida com um certo otimismo, já que após anos de esforço, no final de outubro, a empresa conseguiu finalmente instalar o motor BE-4 no gigantesco primeiro estágio do New Glenn. Em seguida, o segundo estágio foi integrado e a carenagem de carga útil posicionada. Em 21 de novembro, a cena do veículo sendo erguido na plataforma LC-36 chegou a transmitir a impressão de um verdadeiro avanço. Esse conjunto de passos indicava um rumo firme em direção ao teste de ignição completa. Entretanto, logo após a sequência de progressos, o ritmo estagnou. O foguete passou a ser movido para a plataforma e retirado sem ensaios claros, gerando perplexidade no mercado. Entre 26 de novembro e o início de dezembro, ele foi erguido e baixado diversas vezes sem qualquer sinal de uma checagem mais profunda ou tentativa de ignição. O silêncio sobre testes concretos, somados a essas movimentações repetitivas, alimentou um ambiente de especulações sobre dificuldades técnicas, falhas na infraestrutura de suporte ou questões de segurança ainda não esclarecidas. Essas idas e vindas, aparentemente sem propósito definido, contribuem para reforçar a percepção de que algo não está saindo conforme o previsto. Se o entrave for interno ao foguete, pode envolver o hardware do BE-4, sistemas de abastecimento ou componentes que ainda não operam em sincronia. Se o problema estiver nos equipamentos em solo, é possível que se trate de complicações na interface entre o foguete e a infraestrutura de lançamento, no manuseio de propelentes ou até mesmo em protocolos de segurança. Sem um posicionamento oficial da Blue Origin, analistas tentam decifrar o enigma, enquanto a reputação da empresa sofre o impacto da falta de clareza. Diante desse cenário, a comparação com a SpaceX torna-se inevitável. Enquanto a concorrente acumula conquistas históricas, testes de voos cada vez mais audaciosos e recordes de frequência de lançamentos, o New Glenn continua literalmente no mesmo lugar. Elon Musk, figura central da SpaceX, não perdeu a oportunidade de ressaltar essa disparidade. Em 21 de novembro, data simbólica em que o New Glenn apareceu na plataforma, Musk publicou uma foto ao lado de Jeff Bezos tirado há 20 anos atrás, acompanhada de um comentário irônico sobre o tempo decorrido e as orientações que teriam sido ignoradas por seu colega bilionário. Além disso, antigos funcionários da Blue Origin já haviam mencionado a aparente lentidão interna da companhia, algo que hoje se mostra ainda mais evidente. Enquanto um lado avança com notável agilidade, o outro patina em incertezas. A relevância do New Glenn vai além da simples competição no mercado privado. Várias missões estratégicas estão atreladas ao sucesso desse foguete e cada novo atraso começa a comprometer obrigações já assumidas. Um caso significativo é o da espaçonave Escapade da NASA, destinada a Marte. Ela deveria seguir a bordo do New Glenn rumo ao planeta vermelho, mas a missão acabou adiada de 2024 para o início de 2025. Dada a janela limitada de lançamentos em direção a Marte, que ocorre a cada 26 meses, um adiamento não é uma mera questão de agenda, mas um complicador logístico e científico. Da mesma forma, a missão interna Blue Ring, também prevista para o mesmo período, precisou ser reposicionada no cronograma. Outro fator crítico é a ausência de licença de lançamento emitida pela FAA. Esse órgão, famoso por seu rigor, demanda testes exaustivos e prazos extensos. Basta relembrar o caso do Starship da SpaceX, que enfrentou um longo caminho regulatório. Com isso, ainda que a Blue Origin solucionasse todos os entraves técnicos do New Glenn rapidamente, a aprovação para o voo inaugural dificilmente aconteceria sem uma espera significativa. Algumas estimativas sugerem que, se tudo fosse resolvido hoje, o processo regulatório e logístico poderia levar o primeiro lançamento para meados de 2025, criando um lapso temporal considerável em relação ao planejamento original.
Mas os impactos não se limitam às missões já em atraso. A Blue Origin está envolvida em outros compromissos, como o programa Kuiper, da Amazon, que depende do New Glenn para colocar satélites em órbita e concorrer com a constelação Starlink da SpaceX. A imagem de Bezos e sua habilidade em equilibrar múltiplos negócios podem ser afetadas se caso a empresa não consiga entregar resultados práticos no tempo esperado. Além disso, o contrato da fase 3 do programa NSSL, Lançamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, exige pontualidade e confiabilidade absolutas. Qualquer descumprimento de prazos nesse âmbito resultaria não apenas em críticas, mas na deterioração da credibilidade da Blue Origin junto ao governo e às forças militares, dois clientes muito exigentes. A importância do New Glenn também se estende às metas da NASA no programa Artemis, que visa retorno tripulado à Lua. Na missão Artemis 5, o papel do foguete da Blue Origin será crucial para transportar uma tripulação ao nosso satélite natural, após a SpaceX cumprir a sequência das missões previstas para 2026 e 2028. Enquanto isso, potências espaciais como a China avançam em seus próprios projetos lunares, o que aumenta a pressão. A Blue Origin não pode dar o luxo de falhar, mas o ritmo atual levanta dúvidas sobre a capacidade do New Glenn de cumprir essa função essencial. O que está em jogo não é apenas o lançamento inaugural. A empresa precisa provar que é capaz de operar de forma rotineira, mantendo um fluxo constante de missões. Os compromissos com o programa Artemis, o sistema Kuiper e o NSSL são apenas o começo. Sem uma frequência confiável de lançamentos, a Blue Origin corre o risco de perder clientes que buscam parceiros mais eficientes, como a SpaceX ou a ULA. Essa situação cria uma equação delicada. Se o primeiro lançamento já está tão distante, como transmitir confiança de que haverá uma cadência sustentável de voos no futuro? O ano de 2024, que deveria representar um marco para a evolução do projeto, termina envolto em incertezas, e a dúvida se o New Glenn um dia deixará o solo persiste. Se a Blue Origin não solucionar as pendências rapidamente, corre o risco de danos irreversíveis à sua reputação, minando a credibilidade construída ao longo de anos de investimentos e esforços. Será que a empresa conseguirá inverter esse quadro ou testemunharemos seu principal foguete continuar no chão, enquanto a SpaceX consolida seu domínio no mercado? A resposta a essa pergunta influenciará não apenas a percepção do público, mas também as decisões futuras dos clientes que dependem desses lançamentos. A comparação com o Starship da SpaceX também é inevitável. Houve um período recente em que, devido às questões regulatórias impostas ao concorrente, havia quem acreditasse que o New Glenn poderia surpreender e voar antes do Starship. Essa percepção não se concretizou. Pelo contrário, com a SpaceX progredindo e acumulando testes, o New Glenn permanece parado. Aqueles que acompanharam de perto esses rumores hoje reconhecem que superestimaram o desempenho da Blue Origin. Enquanto isso, o Starship segue evoluindo, anunciando seu 7º voo para janeiro de 2025 e até mesmo sugerindo tentativas de recuperação ainda mais ousadas nos voos seguintes. Em contraste, o New Glenn nem mesmo tem a previsão sólida para seu voo inaugural. O desempenho da SpaceX, que passou de um ritmo mais lento no início para uma cadência impressionante de atividades, contrasta com a lentidão da Blue Origin, que não consegue transformar expectativas em ações concretas. A lista de desafios não se restringe ao lançamento do New Glenn. A Blue Origin também precisa cumprir metas relacionadas à evolução do seu módulo lunar, o Blue Moon, agora solicitado pela NASA em versões de carga. A Agência Espacial Americana atribuiu missões específicas de transporte de rovers pressurizados e habitats à Lua tanto à Blue Origin quanto à SpaceX, visando a década de 2030. Enquanto a SpaceX já trabalha no aperfeiçoamento do Starship para esse fim, a Blue Origin enfrenta o desafio de demonstrar que pode evoluir seu módulo e seu foguete rapidamente. Sem o New Glenn operacional, essas metas a longo prazo parecem cada vez mais distantes. Para a Blue Origin, o prazo apertado para cumprir exigências relacionadas à missão Artemis 5 é outro fator de pressão. Com a China reforçando seus próprios planos de exploração lunar, qualquer demonstração de fraqueza da empresa americana pode abrir espaço para rivais internacionais aumentarem sua influência. O tempo é um recurso precioso. O New Glenn precisa deixar de ser uma promessa para se tornar uma realidade operacional. Ao final, o que se observa é um jogo complexo, em que cada dia sem testes concretos reforça a impressão de estagnação. O que antes soava como quase lá, agora é visto com ceticismo. Sem avanços práticos,
A expectativa inicial de ver o New Glenn decolando se transforma em uma dúvida constante. Agora, caberá à Blue Origin reverter essa percepção, garantindo que o New Glenn não apenas saia da plataforma como também comprove sua utilidade, pontualidade e robustez técnica. A questão principal não é mais apenas quando o foguete irá voar, mas se ele conseguirá recuperar o tempo perdido e cumprir seu papel em um mercado que não para de evoluir. E você, acha que o New Glenn voará no início de 2025? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.